Lula e Alckmin. De onde vem e para onde vai essa aliança? Outro dia apareceu aí nas redes sociais um pequeno fragmento do Haddad, candidato a governador de São Paulo pelo PT, mostrando como é que foi essa articulação para que o Alckmin fosse vice de Lula. E ele contou assim, muito por cima, mas contou de uma maneira como a política é uma coisa interessante, porque basta ir conversando e as coisas saem, acontecem e tal. Ora, na verdade, essa aliança Lula-Alckmin saiu assim facinha, porque nós pagamos um preço altíssimo para que ela chegasse dessa maneira, 30 anos depois de quando ela teria sido necessária. O Haddad, nessa conversinha, ele herdou uma memória de 30 anos que custou muito caro ao Brasil. Porque em 1993, antes do Plano Real, eu, em companhia do sociólogo Álvaro Comim, nós dois fizemos entrevistas com o Lula e o Tasso Gereissati. O Lula representando o PT, naturalmente, naquela época, e o Tasso Gereissati era figura central do PSDB, já naquela altura. E por que nós fizemos as entrevistas que foram publicadas na revista do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento? Nós fizemos essas entrevistas porque havia no ar a possibilidade de uma aliança entre PT e PSDB. Ora, todo mundo sabe, ao longo desses 30 anos, que essa aliança nunca aconteceu. Aquela possibilidade foi desperdiçada, por quê? Porque tanto o PSDB como o PT, ao invés de aceitarem o desafio, como as duas forças que tinham saído da luta contra a ditadura, com legitimidade e com um mandato para tocar uma mudança no Brasil, cada uma do seu modo, com a sociedade confiando em cada uma do seu jeito, mas o fato é que eram as únicas duas forças novas com que nós contávamos, de fato, no cenário político brasileiro. Eles, ao invés de se juntarem, daria trabalho? Daria, muito. Não seria essa conversinha mole que foi agora com o Alckmin. Não, seria sido algo muito trabalhoso. E nós vamos explorar aqui por que foi tão fácil agora. Mas eles preferiram a moleza, aí sim, de fazer o quê? Cada um deles pegou um pedaço da ditadura, ou seja, um pedaço do que deveria ser derrotado, mas que estava aí na inércia, tocando a política politiqueira brasileira embaixo. Cada um preferiu pegar um pedacinho desse e forjaram uma polarização fajuta, um contra o outro. E nós sofremos na mão dessa polarização fajuta por quase 30 anos. Eles desencaminharam o país, eles trouxeram de tal modo as forças da ditadura de novo à tona, que o resultado foi Bolsonaro. O entulho autoritário foi tão cevado, foi tão nutrido ao longo desses 30 anos, que deu em Bolsonaro. E aí fica um acusando o outro de que é o responsável pelo Bolsonaro. Não. É um conjunto de forças hegemônicas na vida brasileira que nos levou a Bolsonaro. E nessas forças, PT e PSDB têm um papel fundamental. Muito bem. Ao longo desses 30 anos, o que nós tivemos foi o quê? A trajetória do Estado de Direito autoritário. E autoritário por quê? Porque justamente as duas principais forças estavam cevando, mantendo, alimentando com velhos esquemas, inclusive de corrupção, mas não só, esquemas de poder, esquemas de influência dentro do Estado, esquemas de privilégios, não necessariamente corrupção,
estavam nutrindo as forças que vieram da ditadura. Então, daí o autoritário. E por que o Estado é de direito? Precisamente porque isso foi feito através de eleições com amplas franquias democráticas, às quais nem PT e nem PSDB podiam renunciar, porque foi a partir da luta pela democracia contra a ditadura que eles surgiram como força. Então foi um hibridismo nefasto entre ditadura e democracia que o PT e o PSDB, com a sua polarização, construíram. Então, ao longo de 30 anos, nós sofremos o quê? Nós sofremos os sofrimentos próprios do autoritarismo. E vivemos as alegrias próprias de poder votar, de poder ter direito de expressão e opinião, de poder ter direito de livre organização. Mas tudo isso com a contrapartida da violência contra os pobres, dos assassinatos não apurados, da desigualdade que não foi enfrentada, da reforma tributária que nunca existiu, da educação que continuou capenga, da saúde que continuou capenga. Então, ao longo desses 30 anos, o Brasil construiu, de um lado, um Estado de direito autoritário e de outro, a crise de legitimação desse Estado. Porque como é que um Estado assim pode ser legítimo? Quando chegou em 2013, a população externou a sua insatisfação com o Estado de direito autoritário. Aí vem teóricos, inclusive do SEBRAP, como o Marcos Nobre, que é professor também de filosofia na Unicamp, para dizer que aquilo ali, em 2013, foi a sociedade brasileira descontente com o sistema político. Isso é falso. Isso é apequenar junho de 2013. Isso é apequenar a dor brasileira. Porque o que acontece no Brasil não é revolta contra o sistema político só. É uma crise de legitimação do Estado de direito autoritário. E é por isso que a nossa auto-intitulada esquerda não pôde enfrentar junho de 2013. Por quê? Porque em junho de 2013 o sentimento antissistema aflorou, mas quem estava agarrado no sistema com as principais posições era justamente a auto-intitulada esquerda, que se agarrou a esse Estado. Muito bem, construímos ao longo de 30 anos um Estado de direito autoritário e uma crise de legitimação desse Estado, que aflorou e está em pleno movimento. Qual é a pressa da turma? É abafar a crise de legitimação. Não estou falando que eles estão pensando assim, eles nem acham que é crise de legitimação, mas eles ficam recebendo os efeitos da crise de legitimação, eles se sentem o quê? Ameaçados pela crise de legitimação. Por isso é que a nossa auto-intitulada esquerda diz, não seja contra a política, como se a população estivesse contra a política. Não está. Ela está contra os políticos profissionais. Os políticos profissionais que são parte da crise de legitimação do Estado. Mas a população sabe que a política é uma coisa necessária e boa. Assim como não está contra a democracia, por que o Bolsonaro não conseguiu dar golpe e nunca vai conseguir dar golpe? Porque a população quer democracia. Isso aí é... Mas eles precisaram construir o quê? Um espantalho. Não que o Bolsonaro não tenha sido nocivo. Tem sido ultra nocivo, mas não pelo que a auto-intitulada esquerda diz. Ele é nocivo pelos poderes que ele herdou do Estado de Direito autoritário, que ele exerceu. Não pelo que ele disse contra a democracia. Mas eles precisavam construir um espantalho para quê? Para fazer esse grande movimento que é o quê? No fundo representado pela aliança Lula-Alckmin. Tudo bem, o Alckmin não está mais no PSDB, mas ele fica sendo uma metáfora do que devia ter sido feito há 30 anos e que eles não fizeram. Então agora essa metáfora Alckmin vem compor uma outra grande metáfora que é o quê? Lula e Alckmin juntos, como se pudessem agora, tardiamente, expressar um processo de mudança. Não podem. Mesmo a restauração que eles querem não é possível. Eles não têm condições de nos devolver ao Estado de direito autoritário na situação anterior em que ele estava antes do Bolsonaro. Nem isso é possível. E, de certa forma, é muito bom que não seja possível. Nós temos que derrotar Bolsonaro na perspectiva de um Estado de direito democrático. E, para isso, nós temos que transpor também Lula e Alckmin. Temos que ir além deles. Agora, a sociedade brasileira nos deixou como ferramenta Lula e Alckmin. Não temos outra ferramenta.
Não há outra. Então, vamos dar a vitória a eles e, se possível, vamos dar essa vitória no primeiro turno. Para quê? Para facilitar a luta contra o bolsonarismo. Porque se nós ganharmos no primeiro turno do Bolsonaro, o Lula ficará solto para, no segundo turno, dar combate ao bolsonarismo nos diferentes estados em que houver segundo turno para governador. Então, a onda Lula pode nos levar a um triunfo contra o bolsonarismo em vários estados. O Lula pode, como presidente eleito, com a força que isso vai ter, a força imaginária, simbólica que isso vai ter, pode levar à vitória vários candidatos que não venceriam sem isso. Se o Lula tiver que disputar no segundo turno, se o Lula tiver que perder tempo com o Bolsonaro no segundo turno, isso vai tirar potência da possibilidade de ganhar nos estados. Mas tudo isso tem que ser visto de maneira crítica. Não pode ser visto com uma esperança boba, com uma espécie de euforia bocó. Porque nós não estamos mais na saída do Estado ditatorial para um Estado de Direito Democrático, como estávamos lá, como tínhamos esperanças que estivéssemos lá atrás. Não! Agora nós estamos juntando os cacos de um Estado de Direito autoritário e, pior, esses cacos juntos estão querendo nos dizer que vão restaurar esse Estado. Eles estão ignorando a crise de legitimação, estão insistindo que é uma crise institucional. Vamos fazer as instituições funcionarem de outro modo. Elas não pararam de funcionar um minuto contra nós ao longo de 30 anos e continuam funcionando muito bem. O que houve foi um desentendimento entre eles. Mas a crise entre eles é resultado da crise de legitimação. Não é a crise. A crise entre eles é a briga deles, que sempre foi. Mas nós temos uma crise de legitimação embaixo. Então, torcer para uma vitória do Lula, sem dúvida. Entender a aliança Lula-Alckmin como uma metáfora do que poderia ter sido e nos concentrarmos na construção de uma alternativa que nos leve a um Estado de Direito democrático. Em suma, a aliança Lula-Alckmin é uma exigência da luta de facções dentro do Estado brasileiro. Por isso ela é metáfora do que se passou há 30 anos. Porque há 30 anos, a aliança PT-PSDB, Lula, Tasso Gereissati, era uma demanda da sociedade brasileira que queria uma transformação no Brasil.